Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre como eu acho que vão ser as profissões do futuro, né? E como eu acho que a sociedade ela está se movendo, né, num sentido onde cada vez profissões menos importantes para a sociedade vão ser cada vez mais remuneradas. Hoje em dia a gente tem como base, assim, né, de que as profissões mais bem pagas da sociedade são médicos, advogados, produtores rurais do agronegócio, né? Pessoas basicamente que trabalham para as necessidades básicas do ser humano. E eu queria expressar um pouquinho da minha opinião de como eu acho que no futuro isso vai mudar um pouco, né? Já está mudando e eu acho que cada vez mais ele vai mudar um pouco de como a sociedade enxerga o valor de cada profissão e como que eu acho que cada vez mais a sociedade vai começar a criar demandas para outras coisas que não estão apenas na base da pirâmide. A gente consegue ver isso nitidamente hoje em dia, né? Com cada vez mais pessoas tendo problemas mentais, tendo distúrbios psicológicos e cada vez mais buscando grupos de apoio, buscando psicólogos, psiquiatras para cuidar da própria mente, né, da saúde mental, né? Uma vez que a saúde física ela é atendida, a gente começa a passar para um outro campo, né, de necessidades humanas, que é a saúde mental. E eu sinto que a sociedade hoje em dia está cada vez se movendo mais para uma demanda muito alta de saúde mental, né, de pertencimento, busca de pertencimento, de valor, de se enxergar realmente como um ser humano de valor e saber qual é o seu lugar na Terra e o porquê que você está aqui, né? Eu acho que cada vez mais vão ser criadas essas demandas na sociedade e cada vez mais vão surgir profissões que atendem isso, né? De maneira direta ou indiretamente. Profissões que antes a gente achava irrelevante, né? Cada vez mais está surgindo uma demanda na sociedade para essas coisas, para atender coisas além das necessidades básicas do ser humano. Bom, nessa pirâmide aqui a gente tem, né, aqui na base da pirâmide, nas necessidades fisiológicas essenciais do ser humano, que é exatamente nessa parte aqui da pirâmide que, na maioria das vezes, os médicos atuam, né? Que aqui a gente tem a respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. São basicamente necessidades básicas do ser humano e é exatamente aqui que a profissão, né, que o médico ele atua na maioria das vezes na fisiologia humana. Obviamente, se a gente passar para áreas como o psicólogo ou o psiquiatra, ele engloba outras áreas dessa pirâmide, mas se você for para um médico mais de plantão, por exemplo, normalmente ele vai atender essa base da pirâmide. Então, ela é, na sociedade, né, a profissão de médico, ela é uma profissão importante justamente porque ela atende a base da pirâmide, ela atende literalmente a necessidade mais básica do ser humano. Então, é por isso que ela é uma profissão tão valorizada, né, e por isso que ela é uma profissão muito importante para a sociedade, o que faz sentido que seja uma profissão bem paga. Na segunda parte aqui, né, a gente entra na parte de segurança, que é basicamente você conseguir manter essas coisas, né? A segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Aqui no caso seria você ter a segurança, né? De você ter uma boa saúde, você ter a segurança de que você vai conseguir prover para sua família e que você também vai ser provido pela sua família. A segurança de que você tem uma propriedade, né? Que você tem um lugar estável para morar. A segunda base da pirâmide aqui seria basicamente estabilidade, né? Você se sentir que você está estável na sua vida para que todas as coisas aqui da base da pirâmide de fisiologia sejam atendidas, né? Para a próxima parte aqui da pirâmide, a gente teria amor e relacionamento, né? A profundidade do seu relacionamento com a sua família, né? Com o seu parceiro, intimidade sexual. Você pode ver que intimidade sexual está aqui no meio da pirâmide e sexo está aqui na base, né? Então é muito diferente você simplesmente ter sexo e você ter intimidade sexual. Logo aqui na estima, né? Subindo ainda mais a pirâmide, são coisas mais internas, né? São coisas mais psíquicas, né? Que seriam a autoestima, a confiança, o respeito dos outros, né? E logo aqui na última base da pirâmide, que seria a realização pessoal, seria a moralidade, a criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. E bom, o que eu queria trazer com essa pirâmide aqui, né? É que a minha profissão, né, editor de vídeo, na maioria das vezes, ainda mais eu, que edito para canais de entretenimento, ela não atende a base da pirâmide. Ela não é uma profissão essencial para a humanidade, entendeu? Por exemplo, se os youtubers e os editores de vídeos pararem de existir, a sociedade não iria colapsar. Até porque entretenimento, ele está muito mais perto do topo da pirâmide aqui, né, de realização pessoal do que fisiologia, né? Se entreter não é uma necessidade básica humana fisiológica, entendeu? E enquanto algumas pessoas dizem que o futuro das profissões seria você começar a atender mais as necessidades básicas ali da pirâmide, né? Eu acho que totalmente o contrário. Eu acho que com o passar do tempo, as profissões da base da pirâmide vão ficar cada vez mais
banais, por assim dizer, né? O que eu quero dizer com isso? É que cada vez, quanto mais a sociedade ela vai evoluindo e conforme as necessidades básicas da pirâmide ali são cada vez mais atendidas, vai criando espaço para cada vez surgirem novas profissões que atendem o topo ali da pirâmide. Bom, um filme muito interessante que eu quero trazer aqui em pauta é o filme Her, de 2013, né? É um filme que ele se passa no futuro, né? Ele se passa em Los Angeles, em um futuro não tão distante. E basicamente aqui o protagonista, né? Ele trabalha como escritor de cartas personalizadas. E pelo que você consegue ver no filme, ele tem uma certa renda alta, né? Pelo lugar que ele mora, o acesso, as coisas que ele tem, a própria empresa que ele trabalha, dá pra ver que ele não tem um salário baixo. Basicamente, o trabalho dele é escrever cartas sentimentais ali, né? É um trabalho que tem muito mais a ver com o topo da pirâmide, né? Então, no próprio trabalho dele, deixa muito claro que a sociedade, ela tem uma necessidade, né? Que faz parte da pirâmide, que não está mais na base da pirâmide, ela subiu um pouco. E a gente tem um retrato ali de pessoas que desaprenderam a se relacionar, né? Elas precisam de que outra pessoa escreva cartas para elas, para que elas consigam se comunicar bem com os familiares, os amigos, né? Conseguir expressar os seus sentimentos. E pelo filme a gente consegue ter uma ideia de que ele é consideravelmente bem pago para fazer isso. E isso traz uma reflexão, né? Já que o filme ele é considerado futurista, né? Ele se passa no futuro. Isso traz uma reflexão, né? Do que vai ser os empregos no futuro. Porque cada vez mais a gente vê uma sociedade, pessoas que buscam por pertencimento, né? Buscam por boas relações interpessoais, buscam compreender o seu lugar no mundo, né? Quando o ser humano deixou de pensar em simplesmente caçar, ter comida para comer, um lugar para morar, né, água para beber. O ser humano começou a pensar em coisas além disso, né? Já como essas necessidades da base da pirâmide foram supridas, ele vai começando a escalar as pirâmides para coisas cada vez mais complexas e cada vez coisas que têm menos a ver com o meio físico, né? E cada vez tem mais a ver com o meio psíquico. Eu não acho que os empregos da base da pirâmide vão ser cada vez mais valorizados com o tempo. Eu acho que não. Eu acho que a sociedade ela vai começar a valorizar outras coisas, né? E vai ser criada essa demanda e a partir dessa demanda vão surgir novos empregos. Como, por exemplo, esse cara, né? Nesse filme, ele escreve cartas manuscritas para pessoas expressarem os seus sentimentos, porque as pessoas em si não conseguem expressar esses sentimentos por si só. E é muito interessante ver isso, né? Hoje em dia, o youtuber que eu trabalho, né, o Skids, ele faz vídeos que são puramente entretenimento. Ele tá simplesmente criando uma sensação de pertencimento, né? É a mesma coisa de quando eu assistia Venom quando era criança, né? E eu sentia que, porra, eu pertencia àquele lugar, eu fazia parte daquela comunidade ali e gostava de assistir esse youtuber. Eu sinto que o público dele sente a mesma coisa, né? Tipo, estamos aqui porque a gente gosta de assistir esse conteúdo. Dado que existe uma demanda bem alta para isso, ele é muito bem financeiramente recompensado por isso, porque ele atende uma dor da sociedade, que é a falta de pertencimento, né? Ele vai lá, atende essa dor e é muito bem remunerado para isso. A gente pode dar outros exemplos agora, né, com a inteligência artificial, né? As pessoas pagando o ChatGPT para ser o psicólogo delas, né? Por quê? Porque elas sentem a necessidade de resolver problemas da vida dela, muitas vezes problemas psicológicos, e elas usam a inteligência artificial para resolver esses problemas. Então eu acho que com o tempo as profissões elas vão cada vez mais ir caminhando para esse lado de atender necessidades mais profundas humanas que não estão na base da pirâmide. E eu acho que essas necessidades elas vão ser cada vez mais atendidas no meio digital. As pessoas às vezes têm dificuldades em fazer amigos pessoalmente, têm dificuldades em fazer parte de um grupo na própria cidade, né, ou na escola, e elas vão para as redes sociais para fazer parte desses grupos. E a partir dessa demanda as pessoas conseguem criar negócios ali, né? Por exemplo, no filme tinha a demanda do cara escrever cartas manuscritas para pessoas que queriam expressar seus sentimentos para as outras, né? Criou-se uma demanda, criou-se uma empresa, criou-se um emprego. O que a gente pode ver acontecendo na internet porra, as pessoas precisam de um grupo, né? Onde elas se sintam parte. Alguém vai lá, cria esse grupo, né? Esse grupo vira uma empresa e de repente você tem literalmente uma comunidade ali, né? Como muitas pessoas hoje em dia têm comunidades de produtividade, comunidades, né, anti-pornografia, né? Onde realmente ajudam as pessoas a se sentirem pertencentes a algum lugar e se livrar de dores, né? Muitas vezes que não são exatamente da base da pirâmide, né? Mas são dores ainda existentes. Obviamente, o meio digital ele ainda é muito menor do que a economia real, né? Por exemplo, o agronegócio, né? Ou uma advocacia, ou um hospital. Até os maiores players do digital, às vezes, não se comparam com uma pessoa mediana do agronegócio, né? Em questão de faturamento. Porque o agronegócio atende uma necessidade básica do nível mais baixo da pirâmide, né? Que é
comida. Uma agência de advocacia, né, os advogados, eles atendem uma parte, a segunda base ali da pirâmide, né, que é a segurança, né, a segurança dos seus recursos, né, a segurança da sua moralidade, a segurança da sua família, a segurança da sua propriedade. O advogado, ele atende essa base. Por exemplo, aqui, né, se a gente pegar alguns dados, né, o escritório, um dado público aqui tô pegando, o escritório de advocacia Matos Filho, ele declarou um faturamento de 1,4 bilhão, né, em 2023. E a gente também tem vários produtores rurais, até independentes, né, que já passaram do bilhão de faturamento no ano. Enquanto aqui no digital, né, um dos maiores, provavelmente o maior player do mercado digital da Fena de infoprodutos e coisas que não atendem necessariamente a base da pirâmide, né, a V4 Company, ela teve um faturamento de 500 milhões em 2024. Então você consegue ver que é um mercado ainda novo, mas eu acho que ele vai crescer muito no futuro, né? Que mercado é esse que eu digo? Um mercado que atende as partes mais de cima da pirâmide. Então, na minha opinião, eu acho que sim, que conforme o tempo for passando, os empregos e as profissões, elas vão ficando cada vez mais, por assim dizer, banais, porque vai se criar uma demanda ali na sociedade de outras necessidades humanas que não estão ali na base da pirâmide, e essas necessidades vão precisar ser atendidas. Vão ser criadas empresas, né, que atendem mais a parte aqui de amor e relacionamento, né, amizade, família, intimidade sexual. Vão ser criadas empresas que atingem essa parte aqui da pirâmide, né, de autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. Vão ser criadas empresas que atendem essa parte de realização pessoal, né? E eu sinto que cada vez essa demanda vai ser maior, né? A demanda para atender as outras partes da pirâmide. Ela sempre vai estar crescendo. Então, só para encerrar a minha linha de raciocínio aqui, o que eu queria dizer com esse vídeo é que o valor que você é pago pela sua profissão, ele é baseado em como a sociedade vê a sua profissão, né? O valor que a sociedade dá para a sua profissão. Então, se é uma demanda alta, por exemplo, e a sociedade está buscando por mais criatividade, quem atender essa demanda vai ser muito bem pago. Eu não estou aqui dizendo que as partes da base da pirâmide estão ficando cada vez menos importantes. Eu não estou dizendo que o emprego de um médico vai se tornar irrelevante no futuro. Ele sempre vai ser relevante. Mas conforme cada vez mais médicos surgirem e cada vez a saúde global for melhorando e cada vez mais essas necessidades forem atendidas, vai abrir cada vez mais espaço para outras necessidades da pirâmide aparecerem. Desse jeito, criando novas profissões que atendam essas necessidades. Não sei se a minha linha de raciocínio aqui ficou meio confusa, mas enfim, é uma ideia que eu tive, eu quis tentar expressar ela aqui da melhor maneira. Posso ter falado um montão de coisa nada a ver, não sei. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você discorda. Mas eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Aliás, se você quiser virar membro aqui do canal e aprender a editar vídeos, tem o linkzinho aí embaixo e tem o servidor do Discord também. Bom, eu acho que é isso, até o próximo vídeo.